meu povo, que Deus abençoe a tua vida. Começa agora o programa com Damasceno, né? E neste momento, um bate-papo bem gostoso relacionado a tempos difíceis, vencer em tempos difíceis, né? Aonde que muitas pessoas estão passando por tempos difíceis e como vencer esse tempo. E hoje o nosso convidado, Jefferson, né? O presbítero Jefferson, ele é empresário, é microempreendedor, né? Passou por um processo, mas hoje está aí transbordando algo extraordinário para muita gente. Então, eu quero apresentar a vocês aqui o nosso querido irmão Jefferson. A paz do Senhor, meu querido. Paz, meu irmão. Se apresenta ao povo, quem é Jefferson? Como já foi falado, meu nome é Jefferson, né? Tenho 25 anos. Sou nascido em Redenção do Pará, mas criado aqui em Goiânia mesmo. E já temos aí uma trajetória tanto em empreendendo como também na igreja, né? Exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém. E passei por um período fora do Brasil também, na qual tive uma das maiores experiências e momentos em que eu tive com Deus. Foi um dos processos mais difíceis, mas um processo em que Deus me fez chegar a um outro nível, a qual é o nosso tema, né, que é vencendo em tempos difíceis, e foi um divisor de águas para minha vida, esse momento meu com Deus em um outro país, em outra cultura. Assim como também Daniel, né, passou também, teve um momento fora da sua terra, mas perseverou, né? Então, a gente vai conversando sobre algumas coisas em que nós passamos aqui, que não é fácil, mas eu creio que com Deus tudo é possível, tudo a gente consegue superar. Amém, amém. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui ao nosso querido irmão Jefferson, qual foi a sua primeira dificuldade que você enfrentou ao sair do Brasil? Não, primeiro nós vamos voltar ao seguinte, o porquê que você saiu do Brasil para tentar a vida lá fora? Essa é a primeira pergunta. Para a gente entender um pouco mais, em 2005, né, meus pais já tinham ido à Europa uma vez, à Irlanda, e em 2005 a gente retornou com a família toda, né? Em 2005 a gente ficamos até 2011, onde meu pai abriu alguns ministérios na Irlanda, fez muita amizade lá, e eu sempre tive um sonho de retornar ao país para trabalhar e para tentar uma vida, né? Que é o sonho de muitos hoje em dia, que é sair do Brasil e tentar a vida no exterior, seja ali na Europa ou nos Estados Unidos. E sempre tive esse sonho, tanto eu quanto meu irmão, da gente estar retornando lá para tentar. E saiu a oportunidade logo após teve a pandemia e foi restringido muitos voos, não poderia estar indo, tinha que depois veio as vacinas, né? E aí, depois de um tempo que liberou o acesso de novo, aí eu planejei tudo certinho e consegui estar indo para fora do Brasil, né? No caso, para a Irlanda. Então, você teve uma época que foi a família toda? Sim, 2005 a 2011. A família toda teve fora do Brasil. Sim. Aí depois você retornou só. Só. Uhum. Certo. E esse retorno qual foi a sua dificuldade lá? Então, a Irlanda em si, que nem eu já mencionei, Daniel, a Irlanda em si é um país católico, de grande parte, tanto os que são irlandeses mesmo são católicos, ou não tem religião. Então, nós podemos dizer que é um país em que para eles tudo é liberal, né? Tudo é comum. E quando você tem uma paixão por Deus, tem uma vocação para as coisas de Deus, você é visto com outro olhar lá fora. Então, acho que uma das maiores dificuldades em que eu enfrentei assim que cheguei lá foi me adaptar a toda a cultura novamente, porque mesmo que seja de 2005 a 2011, eu já estive lá, ao retornar recente agora, muitas coisas já tinham, né, tecnologia já avançado, já tinham várias outras coisas que já tinham mudado no país.
Então, toda essa liberdade, ela gera uma confusão na mente de muitas pessoas que vão lá fora. Porque a primeira coisa é, estou longe da minha família, posso fazer o que eu quiser. Mas nem sempre é dessa maneira, porque a família nossa não está presente, mas Deus está conosco sempre, todo momento. Então, a grande dificuldade que a gente enfrenta ao estar lá é sempre o que Daniel e seus amigos fizeram, é se purificar daquilo que eles têm a oferecer, né? É se separar pelo aquilo que eles estão passando, por aquilo que eles já são acostumados, que é sempre estar nos pubs na Irlanda mesmo, sempre estar nos bares, boates, e para eles são comum. E só que nós que temos um temor a Deus, né? Aqui dali a gente precisa ter um limite e falar assim, não, aqui eu não posso ir, porque Deus não está deixando, não está mandando eu seguir por esse caminho. Então, uma das maiores dificuldades é essa, é entender que mesmo que você esteja longe da sua casa, longe da sua família, você ainda é um cristão e deve honrar isso daí, né, mesmo em outro país em que tudo é liberal. Então mesmo longe da família, longe de pessoas que você conhece, longe de algumas situações, ainda você ainda teve, carregou contigo o caráter cristão, né? Uhum. Então, vendo as coisas difíceis lá, vendo as idolatrias, o pecado, ainda assim você se posicionou como cristão e assim te atrapalhou um pouco ou não? Como é que foi? Não, na verdade, assim que eu cheguei lá, quando a gente vai para outro país, a gente sempre Sei. acha que vai pegar os melhores empregos, né, as Sim. melhores áreas, mas não é assim. São os subempregos que são deixados para nós. Então, eu fui trabalhar em desmanche de carro, lavando prato também em restaurante, e por fim, depois eu fiz um propósito com Deus, porque eu estava 3 meses já lá, não tinha encontrado uma igreja para congregar ainda, que eu me sentisse bem. Sim. E não tinha aberto ainda a porta que eu precisava de emprego, que eu estava pedindo para Deus. E uma noite eu orei e falei com Deus mesmo que eu precisava disso, precisava estar novamente congregando em uma igreja e precisava dessa vaga de emprego. Foi no momento assim, que eu fiz esse propósito com Deus no final de semana, quando foi no início da semana seguinte, Deus já respondeu, porque quando você tem esse caráter cristão, tem essa mentalidade cristã e você decide, porque sempre é uma decisão. Quando você está em um país assim, você tem que ter uma decisão forte em relação a tudo que vão te oferecer. Então, na hora que eu decidi me separar, não me contaminar, que nem Daniel faz, Deus começou a mover situações. Foi logo em seguida eu consegui um pastor que congregou com a gente, assim quando meu pai era pastor de uma igreja lá, ele chamou no meu, até foi no Facebook, a gente começou a conversar novamente e eu logo fui convidado a estar ministrando louvor e pregando também na igreja dele. Foi quando eu fui congregar com ele. Era outra cidade, 35 quilômetros de distância, mas eu pegava ônibus, trem e ia congregar lá com eles. E logo em seguida também saiu o emprego. Então, essa chave de você estar, mesmo em um lugar com idolatrias, com tudo liberal, tudo é aceito, essa chave de você não aceitar o que eles fazem e sim seguir a Deus abre portas, né? Ele permite que Deus permite que passamos por situações, mas quando você fala não para o pecado e sim para Deus, aí é outra história, aí Deus que entra por você. Então, nesse período de não ter o emprego e sim ter um pinga-pinga, né? Como se diz, ainda Deus cuidou ainda para que você não passasse dificuldade, eu falo assim, dificuldade, passar necessidade mesmo, que é fome, lugar para morar. Então, esse ponto, graças a Deus, então não aconteceu. Não, eu fui para casa de um primo meu, mas logo consegui também, tendo algum emprego ali ou outro, mas Deus nunca deixou faltar nada. Porque eu creio que no meio dos processos, quando Deus nos coloca no meio desses processos, Ele dá o mantimento, né? Ele dá a provisão que a gente precisa. Então, todo o período que eu passei lá, e teve umas 2 a 3 semanas que eu passei sem trabalhar,
que gera toda a preocupação, que foi o período que eu fiquei orando muito com Deus, buscando muito para que Deus me desse uma resposta, tanto para um lugar para congregar, quanto um emprego mais fixo. Foi um momento assim que eu me aproximei mais de Deus também. Eu assistia muito podcast, muito pregações, orava, buscava muito, lia bastante a palavra, e foi um momento assim que Deus supriu todas as minhas necessidades. Mesmo não tendo um apoio forte da minha família mesmo, dos meus pais, presentes ali, eles não poder fazer muito, mas Deus, ele que estava ali no controle de toda a situação, né? Às vezes a gente desespera, porque é normal do ser humano, né? A gente ter aquele desespero de ficar assim, meu Deus, o que vai acontecer? Ainda mais quando você está sozinho no país, tem alguns que estão ali do seu lado, mas não é a mesma coisa do seu pai, da sua mãe ou da sua família mais próxima. Mas foi uma coisa que eu vi a mão de Deus cuidando durante esse período que eu estive lá. Eu via exatamente assim, Deus cuidando de cada detalhe e Ele me ensinando o propósito que eu precisava passar lá. Porque no começo a minha ideia era ir para ganhar dinheiro, para trabalhar. Mas Deus olhou e falou assim, não, o processo que você tem que passar aí é superar alguns traumas que você tem, superar algumas coisas que você passou e para te levar a um nível maior. Para te levar em algo que eu precisava ter passado. Então, processos são difíceis, dolorosos, mas são necessários, né? Mesmo que a gente é levado a um lugar em que às vezes a gente está com um propósito na mente diferente, mas quem dá a direção do caminho sempre é Deus, né? O homem faz os planos em seu coração, mas quem executa, quem dá a direção e quem leva a gente para os lugares, sempre vai ser Deus. Maravilha. Não, interessante esse bate-papo, me chamou muita atenção, porque ver um jovem, 25, né? 25 anos. 25 anos, então quer dizer, e já tem quanto tempo que foi para lá? Ano passado eu retornei de lá. Então pois é, então você foi para lá, você tinha o quê? Uns 20 anos? Uns 22? Na primeira vez que eu fui, eu tinha 8 anos de idade, né? 8? 8. Certo, Foi aí voltou... Novo. Aí voltou agora, eu tava com 23 para 24 anos. Então, de 23 para 24, você voltou para o país, ficou lá 1 ano, 2 anos? Foi um pouco menos. Eu fiquei 8 meses lá. 8 meses. Olha só para você ver o tanto que é importante dedicar e ser fiel a Deus. Mesmo no país distante, numa outra diretriz, né, no outro cotidiano, ele ainda teve a ousadia de permanecer na presença de Deus, ser fiel a Deus, compartilhar as suas dores, as suas dificuldades com Deus, né? Aí o que Deus faz? Ele projeta a circunstância para ensinar. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Então sim, Jefferson, eu vejo assim uma possibilidade de Deus estar fazendo um processo na tua vida para te levar em grandes lugares, né? Porque a pessoa, quando ele se dedica, abraça mesmo o Espírito Santo, ele não deixa desamparado. Olha só para você ver, não tinha um emprego desejado, mas não deixou faltar nada. Não deixou, ele proveu o alimento, proveu a vestimenta, proveu o lugar de dormir, que muitas das vezes as pessoas saem do Brasil para um país exterior, para um outro país, e lá passa fome, passa necessidade, né? Então é maravilhoso isso que você está abrindo conosco aqui no nosso programa. Vai edificar muitas vidas, né? Vai edificar muitas vidas. E eu quero assim já chegar mais a fundo no processo. E quando saiu o emprego desejado, quando saiu falando, agora eu arrumei a minha situação. Como é que foi o processo? Eu estava bem mais envolvido na igreja também, e foi um pessoal que eu aprendi a amar muito lá. Os jovens de lá,
os pastores que me acolheram muito bem, foi verdadeiramente uns pais para mim lá. E o único lugar que eu sentia um alívio maior era quando eu estava com eles, na igreja, envolvido. Só que é até um ponto engraçado, porque nem sempre toda porta de emprego, oportunidade de emprego que vem a você é a melhor opção. Há momentos que já passei também aqui no Brasil, que eu fui trabalhar em um certo lugar que me tirava quase 100% da igreja. Sim. E aí vai determinar quão você é fiel a Deus. Que às vezes você vai ter que se sacrificar em algo que você precisa para mostrar a sua fidelidade com Deus. Então, assim, quando saiu esse emprego lá na Irlanda, foi me limitando um pouco dentro da igreja. Eu não conseguia participar, porque era justamente, às vezes, 2 semanas eu estava trabalhando durante o dia, 2, 3 semanas depois seguinte eu estava trabalhando no período da noite. Então, nesses períodos à noite, complicava porque eu não conseguia participar das células com os jovens, não conseguia, às vezes, participar de um culto no meio de semana. Mas, e aí eu fui começando a conversar com Deus, sempre fiel também nos dízimos, nas ofertas. E aí, todos os momentos que eu falava assim, tem algo para os jovens, era engraçado que Deus movia alguma coisa, que a gente trabalhava em ambiente aberto, né? E aí chovia, não dava para ir para o serviço, e aí a gente estava participando. Então, quando a gente é fiel a Deus, até no sacrifício que a gente faz, né? Deus ele se agrada disso. Ele se volta e fala assim, tem alguma coisa diferente com esse meu filho aqui, porque ele deixou o que ele precisava, que era um emprego às vezes, que te tirava da presença do Pai, para estar mais perto de Deus. Então, o sacrifício que a gente faz hoje em dia, mesmo estando no Brasil ou fora, que a gente se sacrifica para Deus, pela obra, pelas vidas também, Deus ele sempre faz algo diferente em nossas vidas, né? Ele sempre dá um jeito de mover as situações ao nosso favor. Então, mesmo com o emprego que eu precisava, e às vezes limitando um pouco, sempre que eu via alguma coisa importante, Deus ia lá e mexia e fazia eu ir. Ou gerava alguma situação para eu estar participando, estar ministrando em outra igreja, algumas convenções que teve lá, eu estava participando também. Então foi algo assim, eu falei, eu via Deus agindo em todos os aspectos, né? Por mais que foi um processo assim muito difícil, porque não é fácil, eu fui criado sempre muito próximo da minha família, fui criado muito próximo dos meus pais, dos meus irmãos, e foi bem no 4º para o 5º mês que eu estava lá, que eu tentei levar o meu irmão, e aí ele foi deportado e comecei a passar um processo de ficar assim, será que Deus permitiu só eu vir? Aí meu irmão não entrou, um outro amigo que a gente estava esperando também não conseguiu entrar, e aí eu comecei a gerar situações e que eu ficava assim, Deus, e agora? Né? Agora complicou a situação, porque agora eu estou sozinho, planejei uma coisa na minha cabeça, não deu certo, mas é como eu falei, o processo ele é necessário, por mais que ele é doloroso, que ele é sofrido, ele é necessário para nos levar a um lugar que Deus quer. Então, eu fui para realizar um sonho de infância e um sonho de ter alguma coisa a mais. Só que Deus estava me moldando, né? Ele estava me ensinando o quê? Você vai viver na minha dependência. Amém. Você vai viver debaixo daquilo que eu vou prover Amém. Sobre você. Então, assim, eu não fiquei muitos anos, eu esperava ter ido para passar no mínimo 2 anos, só que quando Deus foi mudando meu coração, foi mudando a minha vida, Ele foi abrindo mais ainda a minha mente para retornar para o Brasil, para começar algo totalmente diferente, um ministério novo, com pessoas totalmente diferentes, só que Deus me cobrou muito, né? Deus me cobrou algo que o senhor falou, que é posição. Desde muito novo, Deus sempre foi cobrando em determinadas fases, Deus foi, né, exigindo um crescimento. Né? Entanto que aqui, queria até compartilhar um versículo, que está em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, que diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Né? Então,
Uma das chaves nossas que quando a gente vai para fora do Brasil, ou o processo de dificuldade que a gente está passando, é sempre estar plantando na obra, sempre estar plantando algo, seja na obra, na nossa vida secular com Deus, sempre tem que estar plantando e crendo em Deus, né? Foi na hora que eu percebi que estar ali fora foi um processo muito importante da minha vida, em que gerou algo, mas todo o crescimento foi Deus que foi levando a cada medida que eu fui crescendo, né? Cada medida que eu ia alcançando algo, Deus falava assim, agora eu tenho que ir para outro lado. Então Deus me permitiu realizar esse sonho de estar lá fora, mas na hora que chegou no limite, em que às vezes eu fui gerando coisas, problemas psicológicos meus, e aí eu fui levando muito questionamento e comecei a ter um pouco de ansiedade também, criei um pouco de ansiedade, mas eu vi sempre Deus cuidando, né? Foi quando eu decidi voltar. Então, os únicos que sabiam na data que eu ia estar voltando era meu irmão. Eu ainda fiz uma surpresa para meus pais, né? Mas eu voltei com o coração totalmente mudado, totalmente quebrantado, um coração assim, com outra visão. E aí quando eu fiz 25 anos, aí Deus ainda cobrou mais ainda. Esse negócio alcançou um nível e eu preciso que você cresça em outro. Por isso que o processo que você passou foi necessário. Que aí eu aprendi a viver na dependência de Deus, agora retornei ao Brasil, e engraçado que eu retornei e muitas pessoas me questionou, porque já você retornou num tempo mais complicado, que era o quê? Eleição no Brasil, Copa do Mundo acontecendo lá fora, então o mercado ainda estava inseguro, muita coisa acontecendo no Brasil, e mesmo assim Deus falou assim, você vai voltar para você crescer mais, com um povo diferente, e para você aprender a viver mais ainda na minha dependência, só que aplicar tudo que você passou lá fora. Então foi um processo muito difícil, mas necessário. Nem todo o caminho que a gente vai passar com Deus vai ser fácil, nem todo processo vai ser fácil, só que ele é sempre necessário. E Deus nunca vai dar o que nós queremos, Ele dá o que nós precisamos. Então, nossa, foi muito profundo o que eu passei lá, mas foi necessário. E hoje eu vejo que tudo que eu passei lá, Deus tem feito algo maior. Deus curou situações em mim. Foi algo que eu estava conversando com os jovens. Todos tinham um momento que passaram por grande dificuldade e Deus curou eles. Só que aí Deus me questionou assim, o que eles estão fazendo com as dores que eu tirei deles? Estão só ficando acuados ou estão usando de exemplo para curar outras pessoas? Porque o que nós passamos no processo nem sempre é só cura em si, mas também para curar outras pessoas. Entendi. Né? Sempre é para levar as pessoas que estão passando por esse processo para saber que Deus ele te coloca, mas a mesma mão que Deus te coloca, Ele te tira, só que Ele te tira para um lugar maior. Sim. Né? Ele sempre te tira para um lugar maior. Então, é uma experiência fantástica, né, irmãos? É uma experiência, assim, muito forte. E já no outro bloco, né, temos algumas perguntas mais picantes, né, umas perguntas, assim, mais íntimas, né, um relacionamento novo chegou aí, né, então, assim, eu quero trazer no próximo bloco, fica aí, não saia daí, logo após o comercial estaremos aí com essas informações extraordinárias e está sendo um bate-papo gostoso, gostoso, fantástico, fica aí, daqui a pouquinho de volta ao nosso comercial. Voltamos de novo, né? Logo após o nosso comercial. Voltando ao nosso assunto com o Jefferson. Ele, depois que ele voltou do Brasil, voltou do exterior, veio para o Brasil, começou com as novas amizades, uma nova igreja, né? Tudo novo,
tudo a situação totalmente diferente do que ele já viveu, né? Hoje está no Ministério do Amor, né? Ali é um dos líderes de jovem, trabalhando na obra do Senhor. Esse impacto, quando você saiu do exterior para o Brasil e chega aqui, uma nova igreja, uma nova estrutura, um novo pastor, uma outra visão, né? O que você sentiu de impacto, de primeira vista, assim, que se você ficou meio acuado, ficou assim já explosivo, ficou tranquilo? Qual foi esse impacto que você teve nessa mudança, vinda do exterior, chegando na sua cidade de origem, e uma nova caminhada, uma nova igreja, um novo ministério? O que te colocou em pauta sobre esse mover? Algumas coisas com Deus é bem interessante, porque antes de acontecer, Deus já gera no seu coração algo, né? Então, antes de eu voltar para o Brasil, Deus começou a gerar já isso, um desejo em meu coração de estar congregando no Ministério do Amor. Eu assistia as lives, né, que fazia no YouTube. Alguns dias que eu trabalhava durante a noite, o fuso horário lá geralmente é de 3 a 4 horas de diferença. Então, às vezes eu estava de madrugada trabalhando, eu estava tendo culto aqui e eu estava assistindo, né? Era, às vezes, um período em que eu estava mais tranquilo no serviço, só fiscalizando algumas coisas, e aí Deus foi gerando isso no meu coração. E todo o ministério que eu passei, eu sempre entro com uma determinação muito grande, eu sempre entro querendo fazer o que Deus colocar para mim. Então, assim que eu cheguei, eu fui apresentado no primeiro dia, acho que eu cheguei numa terça, se não me engano, na quarta, eu já fui na quarta profética, o pastor já me apresentou, e aí eu pedi para conversar com o pastor também, para estar somando junto com ele. Então eu já cheguei naquele gás todo, né? Naquela expectativa de crescer, eu já tinha passado por uma experiência muito grande lá fora, uma promessa a qual Deus usou um senhor que eu tinha visto ele poucas vezes, e aí ele falou que Deus me levaria aos 4 cantos da terra para pregar e ministrar a palavra de Deus. Só que eu entendi que eu precisava ter um local, eu precisava ter uma identidade de uma casa em todas para poder chegar até esses outros lugares, né? Então aí eu retornei para o Brasil já o que dava para fazer. Se Deus falasse assim, vamos limpar a igreja, eu estava presente. Vamos visitar tal pessoa, vamos, porque já cheguei com sede, com fome mesmo de estar ajudando. Tanto que eu estou mais ou menos, acho que é menos de um ano com o ministério, a gente já vê que Deus colocou coisas grandes para a gente fazer, né? Sim. Assim, iniciamos esse ano de 2023 já com novos projetos, uma nova visão, algo assim bem maior. Então eu cheguei já naquela empolgação. E é um detalhe até interessante, porque toda vez que a gente chega assim, incomoda um pouco, né? Incomoda aquele que está lá mais na igreja, às vezes sentado, não quer fazer, não se dispõe a fazer, Sim. Mas gera também nele sem querer fazer. Sim. Então, a gente sempre teve tanto eu quanto a minha família, a gente sempre tem isso, né, de estar trabalhando na obra, estar fazendo, e foi muito bom estar iniciando em um novo ministério com um pastor que tem uma visão maravilhosa, tem uma visão profética. E eu sinto assim que aquele lugar traz paz, traz um cuidar de Deus diferente com as outras pessoas. Então foi muito bom. Interessante que eu me senti a mesma coisa, né? Aquele que tem chamado, não importa se o chamado seu é portaria ou porteiro, ou intercessão, ou administrativo, ou ministro da palavra, não importa qual é o teu chamado, o que importa é que você não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha simplesmente para o alvo, que o alvo é o Espírito Santo de Deus, né? Paulo descreve isso, né? As coisas que passaram ficaram para trás e sigo para a frente para o alvo, né? Então, eu achei muito interessante essa visão do nosso pastor, que é o pastor Fábio. Ele tem um cuidado,
um amor, né? E uma visão de reino, né? Uhum. Uma visão de reino. Porque quando a pessoa tem uma visão de reino, ele distribui funções para que a pessoa possa crescer na obra, independentemente de qual que seja a função. Ele dá liberdade para isso. É muito gostoso isso que você falou, muito, muito interessante. Uma pergunta que eu quero fazer para ti. Quando Deus te levantou para algo maior, em primeira instância você entendeu ou ainda ficou martelando? É, meu pai, ele é pastor, né? E sempre bem novo, Deus foi colocando alguns cursos. Sempre tive vontade. Eu fui aquele filho que sempre ficava ali na frente, ali, prestando atenção nos cultos. E aí, só que eu, na minha adolescência, para jovem, eu fechei um pouco o coração e falei assim, eu não quero ser pastor, ou presbítero, ou missionário de jeito nenhum. Porque eu vi o sofrimento do meu pai, né? Em algumas situações. Eu via que, às vezes, pessoas que falavam assim, vamos, e aí no meio do caminho desistia, te largava sozinho. Então, assim, a vida de um pastor, ela não é fácil. A vida de quem está numa liderança não é fácil. A gente é cobrado muito e quando fazemos, às vezes é questionado por aquilo que estamos fazendo. Sim. E se não faz, é questionado da mesma Claro, maneira. claro. Então eu comecei a refutar um pouco isso, só que quando Deus determina um chamado, aí não tem como a gente fugir. Não tem como a gente querer escapar. Aí foi, aos meus 19 anos, eu comecei a abrir isso. Eu comecei no louvor, né, tocando bateria, depois tocando violão, ministrando no louvor. E aí quando eu encontrei o meu chamado mesmo, que era o que? A palavra, e cuidar das ovelhas de Jesus, e aí foi algo que eu encontrei, assim, realmente a minha vocação, aquilo que Deus me enviou na terra para fazer. Então aí eu relutei, eu realmente fui relutante um pouco no início, porque eu falava, meu Deus, e a maior dificuldade minha foi criar uma identidade minha, né? Porque nós somos filho de pastor, sempre é conhecido como filho do pastor. Se fazemos algo errado, é o nome do pai que é sujo. Sim. Se fazemos certo, quem é vangloriado também é o nome do pai, do nosso pai. Então eu tive essa dificuldade de criar essa identidade por um longo período. O pessoal eu só era visto como o filho do pastor Josimar ou pastorzinho, né? Então, só que eu fui começando a criar essa identidade. Desde meus 18 anos, fui morar sozinho. Meus pais mudaram para o interior de Goiás, eu voltei para Goiânia e comecei a criar essa identidade dentro dos ministérios que eu passei. Tanto que hoje eu não sou conhecido como filho do pastor Josimar. Hoje eu sou o presbítero Jefferson e eu criei essa identidade. Quando você cria essa identidade de quem você é em Cristo Jesus, as pessoas reconhecem que nem sempre é aquilo que nós queremos ou aquilo que o povo impõe, mas sim aquilo que Deus quer. Né? Aquilo, a vontade de Deus prevalece sobre nós. Então, foi difícil criar essa identidade, não foi fácil, mas hoje em dia eu vejo que as pessoas elas olham para mim como um espelho. Assim como foi lá na Irlanda, alguns jovens, no dia da minha despedida, a gente fez uma célula lá, e foi uma célula de jovens, e aí foi muito difícil despedir dos meninos. Um deles mesmo, qual eu peguei um carinho muito grande, inclusive ele é de Anápolis, está lá passando um tempo lá também trabalhando, e ele falou assim, Gelson, não acredito que você está indo embora. Agora, sim, um momento bom, eu falei assim, agora é um momento bom que vocês vão dar continuidade àquilo que eu iniciei. Aquilo que foi iniciado junto comigo e os pastores. Então, agora vejo de vocês se erguerem, né? Mas peguei um carinho muito grande pelos meninos de lá, mas eles viam quem eu era em Cristo Jesus. E muitos deles falaram assim, Jefferson, eu quero ser isso que você está sendo. Uma influência no meio dos jovens, dos adolescentes também. Então, a gente reluta um pouco, porque que nem Moisés fez, mas eu sou um cara de palavras duras, mas sempre quem capacita nós é Deus. Né? Que nem a palavra dele fala, ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Sim. Então, a gente se acha incapaz, se acha improvável, mas sempre quem nos capacita e quem nos leva aos lugares necessários é Deus. Então, eu aprendi muito isso, a viver debaixo dessa dependência e saber que eu posso lutar do jeito que for, mas sempre Deus vai me direcionar ao caminho certo.
Então hoje você sabe que o seu chamado hoje não é só o ministério da palavra, Uhum. né? É algo maior, né? Porque o ministério da palavra é um pregador itinerante, ele não tem assim muita responsabilidade, entre aspas, é claro, porque através de uma palavra que ele ministrar ali, ele tanto ele pode salvar como matar, Verdade. né? Vemos aí que é o pregador, tanto ele itinerante ou não, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas o que eu tô vendo nesse bate-papo, que Deus tem algo maior na tua vida, né? Deus tem algo extraordinário para fazer através da tua vida, daquilo que ele te colocou lá no deserto, né? Ele te colocou no deserto, te colocou em outra língua só. É o que interessante, o processo que eu tô vendo, né? Ele te colocou numa outra língua sozinho. Te vira, cresça, evolui, né? Uhum. Mas o que Deus fez? Ele te colocou num lugar e queria ver a sua fidelidade. Foi um período assim que eu até falei com Deus, falei assim, Deus, eu não quero me envolver com ninguém, relacionamento, em nada. E os meninos até me chamavam eu era pastor Jefferson, eu era tio Jefferson, né? Tio Jefferson. Uhum. Eu sempre tinha aparência um pouco mais velho. E era bastante adolescentes, e aí ele sempre teve esse carinho enorme por mim, mas foi a forma que Deus foi trabalhando, né, no meio desse processo todo, né? Porque se a gente pega hoje toda a realidade dos jovens, tudo aquilo que os jovens têm passado hoje, a maioria às vezes estão depressivo, vivendo crises de ansiedade, com vontade de se matar. Sim. Então, assim, a gente vê todo isso daí, e quando a gente decide tomar essa decisão, né, mesmo em um país fora, em outra situação, às vezes nem precisa ir em outro país, às vezes você está longe dos pais, né, os jovens decidem ir para outra cidade, fazer uma faculdade, só que o cuidar de Deus, ele é espetacular, né, e quando Deus cuida, te leva em lugares para aprender, para cuidar, para falar assim, você vai viver debaixo da minha dependência, aí Deus muda as situações tudo a nosso favor, assim como fez com Jó, né? Levou Jó, permitiu Jó a entrar em uma situação extrema, extrema, a ponto de, se fosse hoje em dia, muitos já teriam desistido, tirado sua própria vida, mas quando você tem um coração ligado ao coração de Deus, a gente supera tudo. O ser humano, ele é incrível. Aquilo que Deus fez dentro do ser humano é incrível, porque ele tem toda uma capacidade dentro de nós que às vezes a gente pergunta assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, mas quando Deus nos leva para ensinar, nos leva para passar pelo deserto, nos leva para passar por certos processos, que nem foi feito com o povo no deserto, até as vestimentas deles cresciam, né? Deus mandava o mantimento dos céus, tirava a água da rocha, e cada um vivia aquilo ali. Então eu comecei a ver realmente cuidar de Deus, né? E eu creio muito que Deus ainda tem muito para fazer, muito para a gente crescer, porque aquele processo não foi em vão, né? Passar por tudo que eu passei ali fora, às vezes algumas humilhações também dentro de alguns empregos que a gente passa, tem que passar calado, né? Mas Deus ainda ele faz algo ao nosso favor, que recente agora eu conversei com um rapaz que é onde eu trabalhava e ele falou assim, o patrão quer te ver, ele vai no Brasil, ele quer ver você. Então, assim, e aí fui usado ainda como meio que uma chacota, né, dele, de zoação dele, falou assim, mas você dá 10% de seu dinheiro para a igreja? Eu falei, não, eu não dou 10%, eu devolvo aquilo que Deus está me dando, uma pequena parte, a minha fidelidade com Deus. Sim. Então, tipo assim, eles não têm essa visão, porque para eles, né, isso daí é algo incomum, né? Mas para nós é uma questão de fidelidade com Deus, né? Sempre a fidelidade. Claro, claro. Tem uma perguntinha aqui que eu não quero calar, tá aqui, mas vamos começar aqui por parte. Qual foi
a sua primeira dificuldade é relacionada à sua chegada no exterior. Só, né? Aquela dificuldade. Pô, agora eu tô sozinho num lugar sem ninguém, né? Qual foi aquilo que doeu em você? A primeira coisa assim que dá o choque de realidade, e que eu falo para todo mundo que quer ir fora, é o clima. Não falo o clima em si de temperatura, né? O Uhum. país realmente o país é um país muito mais frio que o Brasil, mas o clima espiritual, né? Quando você chega assim lá em um país em que tudo é liberado, em que às vezes o inimigo tem liberdade de fazer o que quer com o Sim, povo, você sente um baque espiritual muito grande, né? Eu acho que a primeira dificuldade que eu tive foi olhar para dentro de mim e falar assim, agora eu tenho que ser fiel àquilo que meus pais me ensinaram. Aquilo que meus pais me ensinaram, eu tenho que manter. E agora eu não tenho ninguém para me defender. É eu e Deus. E Deus e eu. Então agora vamos para cima. Então, quando você dá esse choque de espiritualidade do povo, em que eles olham para você e te acham incomum, eles são os normais, você não. Porque para eles, tudo que a gente faz é em vão, não tem necessidade para eles. Mas todo aquele processo ali foi algo espiritual assim que eu precisava passar para confiar em Deus. Em um país ao qual assim, a gente aprende muito, tem pessoas que sempre estão nos ajudando, mas você sempre vai se ver ali numa assim encurralado entre você e Deus e vamos ver o que que você vai decidir, né? Vamos ver o que que você vai tomar uma posição. Então a espiritualidade foi o primeiro baque, a dificuldade em você se manter presente junto com Deus, porque às vezes se a gente aqui no Brasil a gente vai fazer uma oração de madrugada, coloca uma bermuda, uma camisa, se ajoelha e pronto. Lá não, você está num frio. Por mais que tenha um aquecedorzinho ali para te aquecer, mas dói às vezes sair debaixo do cobertor, e aí é onde Deus está olhando e vendo assim, e aí, né? Você vai realmente fazer ou você vai deixar de canto? Então é viver na dependência. Acho que o ponto-chave em que a gente passa para vencer as dificuldades é viver na dependência de Deus. Eu acho que Deus ele criou o homem para viver debaixo da dependência dele. Por isso que ele faz o Éden e permite que ele faça todas as coisas, menos como do fruto, né? Mas essa relação com Deus, que é o melhor, né? Essa relação de estar com o Pai, vivendo com Deus diretamente, que faz tudo valer a pena, todo o sacrifício, todo que a gente se distancia de certas pessoas que não nos fazem bem, mas que é necessário para que a gente chegue aonde Deus quer nos levar. Então essa dificuldade espiritual foi o primeiro baque que eu tive, porque agora eu estava assim, longe dos meus pais, longe da minha família, morando com quem não era crente, meu primo era desviado, morando com outra pessoa também que é, era polonesa, né, de outro país também, e assim, eu me vivi assim, olhei para mim mesmo e falei, Deus, então é só nós dois, então vamos embora, né? Vamos seguir em frente, mas não é fácil. A espiritualidade em um país nesse onde tudo é liberal e não tem o costume de estar buscando a Deus como seu único salvador, é uma coisa assim que se você tem que tomar uma decisão e essa decisão tem que valer mesmo todos os dias, todos os minutos e os segundos. Porque uma coisinha só já te leva, porque lá tudo é fácil, né? Obter as coisas é fáceis lá. Hoje um adolescente de 14, 13 anos que eu vi lá tinha iPhone que nem eu tinha com 25, 24 anos. Então, para eles, o acesso à informação, o acesso à tecnologia e também à prostituição, às drogas, é tudo mais fácil para eles. Tudo mais barato, é tudo mais acessível. Então, tomar essa decisão de se santificar e de se separar, eu creio que, mesmo como foi para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi fácil para eles. E Deus nos testa também, né? Deus nos testa até para saber aonde é que a gente vai com ele, até o nosso limite.
né? Até onde que é a sua fidelidade, né? Até onde a fidelidade sua vai, para que nem testou Jó, até onde Jó foi, até onde Jó teve que descer para reconhecer, para o inimigo ver que ele era fiel, né, a Deus e tudo mais, e a sua própria mulher falar assim, amaldiçoa seu Deus e morre. Mesmo assim ele falou assim, não. O que Deus tem para nós é muito maior. O que nós estamos passando hoje, assim como o Thiago Brunelli fala, o processo em que estamos enfrentando hoje não reflete no destino que Deus tem para nós, né? O destino que Deus tem para nós é um destino de glória, um destino no qual nós vamos ter ao lado dele, e não reflete no processo em que estamos passando no hoje, não reflete em tudo que estamos passando no agora, né? Então eu creio que essa dificuldade espiritual em que muitos até dentro do Brasil passam, por ir para outro lugar em que às vezes você não está sendo visto pela família, visto pelos seus pastores, visto pelos seus líderes, aí a sua mentalidade tem que mudar. Não é porque eu não estou sendo visto pela a pessoa física que eu não estou sendo visto pelo aquele que está no espiritual, né? Sim, sim. Então, essa decisão foi a maior que eu tive até hoje na minha vida em me separar para Deus. Foi isso. Qual o que você tem para falar para as pessoas que possivelmente possa te ver agora nesse programa, né? Seus amigos, jovens, o que você tem para falar para eles agora? Eu deixei muitos amigos também que eu fiz lá fora, e aqui os novos ou os que já me acompanhou, hoje um que eu tenho o maior orgulho de falar que eu conheci ele no ensino médio, estudamos juntos, hoje é um pastor casado, está na videira. Bem, E assim, o que eu deixo, até tem uns insights aqui que eu deixei, umas chaves, que dá para se encaixar muito bem nisso para a gente crescer e superar os tempos difíceis. A primeira dela é fé em Deus. Não tem como a gente superar nada hoje em dia, nada que tudo que nós estamos passando hoje no cenário brasileiro, não tem como a gente superar todas essas dificuldades se não tivermos fé em Deus, né? Por isso que a palavra fala assim, maldito é o homem que confia no homem, sim. e faz, né, da sua própria força tudo que precisa, mas não, nossa fé tem que estar em Deus. Nós não vamos conseguir fazer nada, e nós tivemos a maior experiência do Brasil, da sociedade brasileira, de que nenhum âmbito político ou líder político vai trazer aquilo que só Deus pode fazer por nós. Então, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar em Deus. Outra chave é plantar. Se nós não plantarmos o bem, não plantarmos aquilo que é certo, é aquilo até que o Thiago Brunet fala, é que só vamos parar de viver as maldições quando nós começarmos a plantar bênçãos, plantar propósito, plantar princípios bíblicos. Só vamos começar a viver as bênçãos só a partir do momento que a gente cumprir os princípios bíblicos. Então nós temos que começar a plantar. E é o que questiona muito os jovens hoje em dia, né? O que eu preciso fazer para poder começar a viver as bênçãos de Deus, viver o propósito em que Deus quer? É começar a plantar o certo. É começar a plantar, mesmo que sejam coisas pequenas com Deus, mas são as coisas pequenas com Deus que vai nos levar às coisas grandes. É nos separar das amizades que nos fazem mal. É valorizar quem está realmente ao nosso lado. Por exemplo, hoje muitos jovens, eu vi um vídeo que me deixou chocado, é que o rapaz simplesmente virou e falou que os pais deles não eram importantes, porque eles não eram relevantes para a sociedade, eles não tinham seguidores nas redes sociais. Meu Deus. Então as pessoas os maioria dos jovens estão assim, eles querem muitos seguidores nas redes sociais, mas não querem ser exemplos também, né? Eles não querem ser exemplo daquilo que Deus deixou para nós. Então é muito fácil viver uma vida de aparência no meio da mídia, e só que dentro do seu quarto é só nós sabemos o que nós passamos, a dificuldade em que passamos. Então, devemos plantar, só que o outro princípio de tudo é perseverança. A chave de tudo, do sucesso disso tudo, é perseverar em Deus. Tanto que em Apocalipse fala que aqueles que perseverarem até o fim herdarão o reino de Deus. Então, a perseverança era um dos maiores dons em que Deus deixou para nós, né? Porque se nós estivermos dentro da dificuldade, mas perseverarmos até o fim, em sabendo que Deus vai nos tirar daquilo,
Agora, por exemplo, a gente se imagina Mefibosete, né? Toda a sua família tinha sido extinta. Sua família era uma família real, uma família da realeza, né? E já tinha sido extinta. E ele estava em um lugar de esquecimento. Mas eu creio que ele ainda perseverou em seu coração que um dia Deus ia se lembrar dele. E aí Deus moveu toda uma situação para fazer Davi se lembrar dele e trazer ele para sentar de volta à mesa do rei. Então, por mais que nós estejamos assim vivendo esses momentos, o que eu deixo para esses jovens hoje, e alguns amigos meus lá, jovens lá da Irlanda, vão lembrar, e alguns aqui eu já falei para eles também, tome muito cuidado com o que vocês vão plantar dos seus 17 aos 23 anos. Porque esse momento vai ser um momento muito importante em que vai refletir após os seus 25 até os 30 anos. Porque você vai viver situações até após essa idade que foi fruto do que você plantou lá atrás. Então hoje eu tenho amigos formados, amigos empresários, que nessa época, em vez de ele estar se relacionando na balada com as pessoas, eles se santificaram, eles se estudaram, eles se sacrificaram e hoje chegaram onde eles sonhavam. Então, hoje, a posição que eu ocupo não só está ajudando na liderança dos jovens na igreja, como está empreendendo também no Brasil e vencendo no meio da dificuldade, é uma situação na qual eu tive que tomar essa decisão. Eu tive que olhar para dentro de mim e falar assim, não, aqui eu preciso seguir nesse caminho. Deus me testou a todos os momentos, mas Ele me deixou essa chave. Plante. Plante coisas boas. Plante princípios bíblicos. Eu nunca vou deixar de falar isso. Plante princípios bíblicos. Porque aí você vai parar de viver as maldições e as coisas ruins. E aí se você está plantando oração, jejum, propósito, está orando pelas pessoas, cuidando de vidas, aí Deus abre as portas do céu e faz que nem ele fala, né? Fazer prova de mim, se eu não abrirei a porta dos céus e derramarei uma bênção sem medida. Então, eu creio muito nessa palavra de Deus, né? Eu creio muito nessa fidelidade com Deus. E o que eu deixo para os jovens é isso: tomem cuidado com as decisões que vão tomar, porque lá na frente vai refletir nessas decisões, e persevere. Não é fácil viver na sociedade brasileira hoje em dia, ou lá fora também não é fácil, porque todo mundo acha que viver fora do Brasil é mil maravilhas, mas não é. É se santificar, é ser perseverante até nos pequenos detalhes com Deus, e Deus sempre vai nos levar em lugares e conhecer pessoas que vão abrir portas também para nós. Hoje eu tenho conhecido várias pessoas que têm ajudado isso, né? Pessoas que têm aberto portas para a minha vida e que têm sido canal de bênçãos. E eu tenho profetizado muito isso na minha vida, de conhecer pessoas em que vão nos levar a um nível maior com Deus. Eu vendo o seu depoimento e o momento incrível que eu achei aqui agora foi uma palavra que ele direcionou: plantio. E eu faço a pergunta para nós: o que nós tem plantado? A semente que nós semeia, um dia nós vamos colher. E muitos de nós já têm colhido o que já plantamos. E qual está sendo a sua colheita? Hoje, às vezes, você pode estar colhendo amargura, desprezo, porque tem plantado mal, né? E a chave que ele deixou aqui, nesse momento, assim, bem interessante, é plantar bem. Mas como que é plantar bem? Plantar nos princípios da Bíblia. É forte. É muito forte isso. Muito forte. Jefferson, hoje ele é presbítero, né? Para quem está chegando agora, nós estamos aqui com um bate-papo com o presbítero Jefferson. Ele é um microempresário, né? Um jovem que passou por várias dificuldades fora do Brasil,
voltou, está caminhando no processo de Deus, no propósito de Deus, que é o mais lindo, que às vezes a pessoa está com a maior dificuldade do mundo, a primeira coisa que ele abandona é Jesus. A primeira coisa que ele abandona é Deus, né? Primeira coisa que ele abandona. Então eu achei assim, muito interessante a forma que ele vem trazendo para nós essa fidelidade que ele tem com Deus. Né? Isso é extraordinário, isso é fantástico, fantástico. Mas vamos encaminhar aqui mais um pouco, aqui, Jefferson. Nós vamos fazer um toma lá da cá com 3 perguntinhas, né? E a gente vai finalizando nosso bate-papo. A sua maior dor? Superar alguns medos ainda. Superar ainda alguns detalhes que eu tenho com Deus, né? A vergonha, às vezes, de se relacionar com pessoas, que isso precisa ser quebrado para que a gente tenha uma vida totalmente diferente em cuidar das ovelhas de Jesus. Amor. O maior exemplo é Cristo, né? Só um pequeno detalhe aqui, esses dias nós eu vi um vídeo de uma TikToker, e na hora que o cara faz a mesma pergunta, né? Amor e Deus. Ela não sabe falar. O semblante dela é dúvida. Mas na hora que ela fala assim, o cara pergunta TikTok, ela se alegra. Mas na hora que fala em amor, eu só lembro da cruz. Eu só lembro do sacrifício de Jesus. E o mandamento, os 2 primeiros mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém. Forte. Forte. O que te emociona? Minha mãe fala que eu sou manteiga derretida, é a presença do Pai. Né, uma coisa que eu sempre tive é tirar um momento, que a Bíblia fala, né? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus que está em secreto. Então a presença dele é o que me emociona, né? E outra parte importante é ver vidas que através de mim foram influenciadas a ter uma melhora. Que através do meu testemunho ou daquilo que Deus me usou, foram levados a reconhecer que só Deus é o único Salvador. Uma coisa assim que eu acho fantástico é ver um jovem espontâneo, alegre e com essa fidelidade ao Espírito Santo. Você está de parabéns, meu filho. Está de parabéns. Nosso bate-papo está gostoso. Espero que muitos aproveitem esse bate-papo, aproveite esse momento. E para a gente finalizar, né, deixa uma palavra de avivamento para as pessoas, ou entrega uma chave, né, ou entrega uma chave de avivamento para esse povo que vai te assistir hoje. Acho que o coração de muitas pessoas hoje em dia está meio duvidoso, né? Em relação a tudo que temos vivido. E uma das coisas que eu tive que... Duas coisas, na verdade, que eu tive que pegar essas chaves e levar comigo no meu coração nesse ano de 2023 é que não vivemos de acordo com política ou pelo homem. Vivemos de acordo com aquilo que Deus determinou. O cenário para José era fora da família, vivendo as piores coisas dentro de uma prisão, mas ele sabia a direção que ele tinha que caminhar, né? Então, uma das primeiras coisas é essa. E uma das chaves que eu venho falando muito com os jovens é: eu vou viver tudo aquilo que o céu tem preparado para mim. Então, tudo aquilo que o céu já entregou, tudo aquilo que Deus já prometeu, mas você não viveu ainda, é porque está duvidoso o seu coração, porque no céu já é realidade. A palavra que eu deixo hoje para as pessoas é: confie mais em Deus, porque se o céu já prometeu, lá já é realidade,
só falta nós confirmar aqui na terra. Então não se preocupe com o amanhã, com o que vai acontecer com o político, com o que vai acontecer no cenário econômico brasileiro. Se você está firmado em Deus, Deus cria até um cargo novo para te colocar em um lugar diferente. Deus cria até situações novas para poder honrar aquilo que Ele te prometeu. Porque como fala, né, a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, né? Então eu sei muito bem do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, de tirar eu do Brasil, levar para viver uma experiência diferente com Deus lá fora, me trazer eu de volta para o Brasil, para que eu possa viver algo muito maior ainda com Ele. Então, eu creio muito nessa palavra, que eu vou viver tudo aquilo que o céu tem preparado para mim, tudo aquilo que o céu já tem profetizado sobre a minha vida. Então, que as pessoas que estão assistindo a gente, peguem essa chave. Viva tudo aquilo que o céu já tem preparado para você. Porque eu creio que assim vamos viver coisas extraordinárias. Então você vai olhar bem nos olhos desse povo que está nos assistindo agora, que eu creio que já é mais de 250 mil telespectadores. Você vai olhar para a câmera e vai fazer, olhando nos olhos dessas pessoas, algo profético nesse programa. É algo profético. Então ele falou que viva o que o céu está preparado para nós hoje. Olha que chave que ele tem entregado. Viva o que o céu tem preparado para hoje. Meu Deus, é forte. Então, Jefferson, olha para a câmera e declara sobre esse povo que está nos assistindo hoje algo que Deus tem colocado no teu coração. Amém. Deus me chamou para ser profeta, né? Nos chamou para ser profetas. E assim como eu falei num dia que eu estava pregando, eu não vim para brincar de ser uma pessoa comum, né? Eu vim para ser profeta na vida das pessoas. Amém. E o que eu profetizo para as pessoas é o que o céu já tem para você preparado. Você vai começar a viver no ano de 2023. Glória a Deus. Você vai começar a experimentar. E às vezes Deus vai ter que te tirar do conforto. Da zona. Da zona de conforto. Deus vai ter que nos tirar, às vezes, do comodismo. Aquela situação em que nós achamos que estamos bem, que está tranquilo ali, só que Deus quer te levar a um lugar melhor, né? Moisés estava dentro do palácio, vivendo as melhores coisas, conformado. Mas Deus teve que levar ele até o deserto, preparar ele e para viver aquilo que o céu tinha determinado para ele, para ser aquele líder que ia levar o povo até a terra prometida. Então, o que os céus têm preparado para nós é aquilo que a Bíblia fala, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Meu Deus. Que é a vontade do Pai. É forte. Então, independente do que estamos passando hoje, independente do processo em que você está vivendo, creia que o céu já tem algo determinado para a sua vida. Creia que o céu já tem algo preparado para você. E o que eu sei, o que Deus tem preparado para nós, são palavras de paz e prosperidade. Em que mesmo que o cenário está meio, né, a visão em que nós temos ao nosso limite é apenas montanhas, mas o que está além das montanhas é que onde Deus enxerga é o que Ele tem reservado para nós, que é coisas poderosas. Então eu profetizo na vida de quem está assistindo hoje, está assistindo esse vídeo, que você vai viver coisas extraordinárias, em que o céu já é realidade. É só você abrir seus olhos, assim como foi pregado em nossa igreja. É só você sair do local da terra e entrar no local dos céus, em que Deus vai realizar em nossas vidas, em nome de Jesus. É isso que eu tenho para deixar para o povo. Amém, amém. A gente tem uma leitura bem interessante, e eu achei esse livro aqui. O Senhor é o meu psicólogo e nada me faltará. É muito interessante esse livro, tá? Muito interessante mesmo esse livro. Mensagens extraordinárias. Nós estamos lendo ele, nós estamos praticando algo extraordinário aqui. E já convidando você no nosso próximo programa, tá? No próximo sábado, estaremos trazendo aqui uma psicóloga
ela trata na área da família, na área da esposa gestante, na área do casamento. Então, não perca no próximo programa. A vinheta vai estar rodando aí, né, da propaganda da psicóloga. E eu quero agradecer o Jefferson, né, para dispôs a atender o nosso pedido para estar conosco aqui no nosso programa, falando com o Damasceno, bate-papo com o Damasceno, né? Que Deus possa lhe abençoar abundantemente, que Deus possa contribuir na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua empresa, que Deus possa transformar abundantemente. Espero que vocês aprenderam algo extraordinário, porque eu estou terminando esse programa aqui com mais vontade, com mais desejo de aplicar algo que Deus tem colocado no meu coração, porque isso dá ânimo, né? Isso dá ânimo para a gente seguir, prosseguir, porque o Espírito Santo de Deus fala assim, marcha, e as coisas que passaram, acabou. Agora prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo. Então prossiga para aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu não sei o que Ele tem colocado nas tuas mãos, mas eu quero te dizer nessa noite, coloca tudo aquilo que Deus tem colocado em prática. Se Ele colocou nas tuas mãos, coloque em prática, faz, e faz com alegria, porque Deus agrada daquele que faz as coisas com alegria. Que Deus abençoe a tua vida, e eu quero fazer uma oração para a gente terminar esse momento maravilhoso, né? Eu convido ao presbítero Jefferson para fazer essa oração e agradecer a Deus por essa oportunidade. E o próximo sábado, com o nosso programa, falando com o Damasceno, com a doutora, e eu vou falar para vocês, fica no ar aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, Pai, nós te agradecemos pela essa oportunidade, Deus. Pai, temos nossos corações gratos a Ti, Amém, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem cuidado de Glória nós. a Deus. E, Pai, eu quero te pedir que toque as vidas que estiverem assistindo Amém, esse Jesus. vídeo, Pai, e que de qualquer maneira, ó Deus, o Senhor venha estar trazendo soluções, ó Pai, Amém. para aquilo que eles estão passando. Então eu profetizo em nome de Jesus que essas pessoas vão viver tudo que o céu tem para elas, Amém. vão viver coisas extraordinárias. E tudo que eles estão passando hoje é apenas um processo para que eles cheguem a algo Amém. muito maior contigo. Pai, nós te Amém. agradecemos, temos um coração cheio de alegria, grato por tudo que o Senhor tem feito. E sempre faça, Pai querido, sentimos mais próximos de Ti, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoa em nome de Jesus. Amém. E próximo programa eu te espero aqui no mesmo horário. Que Deus abençoe. Amém.